O Dorival de São Paulo perguntou: eu consigo criar um aplicativo sem escrever nenhuma linha de código? E a resposta é sim, você consegue através de plataformas no-code, ou seja, sem código em português, né? São plataformas que têm uma interface visual nas quais você arrasta componentes na tela e configura esses componentes da maneira que você quiser para montar o seu aplicativo. Entre as principais plataformas no-code está a Adalo, que é uma plataforma muito boa para desenvolver aplicativos de celular, tanto para Android quanto para iOS, e são aplicativos que vão ficar nas lojas disponíveis para os usuários baixarem. Então olha só, deixa eu te mostrar um exemplo do editor do Adalo. Então você tem tudo visualmente aqui. Esse é um aplicativo de cartão fidelidade que eu criei na Adalo, tá completamente aqui, sem nenhuma linha de código. Então a gente simplesmente consegue selecionar componentes aqui na esquerda, ó, você vê botões, textos, listas, app bar, essa barrinha aqui de cima, né? Formulário, um monte de coisa. Então você consegue montar o seu aplicativo simplesmente arrastando esses componentes na tela. Tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um texto nessa tela aqui. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Eu simplesmente coloco o componente, posiciono ele, coloco o texto que eu quiser, Oi Mundo, por exemplo, e está aqui. Tá? Então você arrasta, posiciona e configura os elementos. Consegue montar o aplicativo que você quiser aqui. Claro que existem algumas limitações, né? Mas ele consegue fazer muita coisa muito bem e atende a grande maioria das necessidades das pessoas, tá? Agora, olhando esse aplicativo de cartão fidelidade, que parece tão simples, né? Você deve achar, talvez, que não dê para fazer coisas mais complexas na Adalo, mas dá. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo de filmes que é um pouco mais complexo, olha, tem muito mais telas, né? Tem uma funcionalidade que mostra vídeos do YouTube, tem favoritar e tal, mas também dá para ser ainda mais complexo que isso, tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo da própria Adalo. Olha só quantas telas tem nesse aplicativo. Eu nem vou entrar em detalhes, mas isso eu estou te mostrando só para você ter uma noção de que realmente dá para fazer coisas muito interessantes na Adalo, tá? Outra plataforma no-code excelente para criar aplicativos, e nesse caso mais especificamente web apps, é a Bubble, na Bubble.io. Você tem aqui também um showcase deles, ó, que mostram vários exemplos de aplicativos web apps criados com Bubble. E são web apps bem completos, tá? São aplicações mesmo, que são acessíveis pela internet através do navegador, através de um domínio que você configura no seu web app. E a maneira que se desenvolve seus aplicativos nessa plataforma Bubble é muito similar à maneira que se faz na Adalo, tá? Essa é a similaridade das plataformas no-code. Você tem aqui as opções de componentes, você simplesmente seleciona eles e arrasta na tela, tá? Então, por exemplo, quero colocar um texto aqui em cima. Venho, seleciono, arrasto e consigo configurar o componente que eu coloquei. Por exemplo, Oi Mundo de novo, tá? Então, se eu der um Enter aqui, fechar, ele ficou Oi Mundo, ó. Tá vendo? Então é assim, esse é o padrão de todas as plataformas no-code. Você não precisa digitar nenhuma linha de código, você simplesmente arrasta componentes visuais na tela e configura eles para que eles funcionem da maneira que você quer. Com isso, você consegue realmente criar o aplicativo que você quiser, praticamente, tá? É claro que eles têm algumas limitações em relação ao desenvolvimento padrão de software, que envolve código e programação, mas eles têm um potencial gigantesco de criar muitos aplicativos que atendem a grande maioria das necessidades de negócio. Muito legal, né? Existem muitas outras plataformas no-code, mas essas duas são as principais. Eu recomendo que se você vai criar um aplicativo para celular, você use a Adalo. Se você vai criar um aplicativo web, um web app, você use Bubble. Tá? E se você quer aprender mais sobre essas plataformas no-code, se inscreve no canal que a gente está colocando vídeo toda semana. Deixa o seu like se eu respondi sua pergunta e deixa nos comentários qualquer outra dúvida.